boa tarde, sejam bem-vindas, vamos entrando. Resolvi fazer essa live bem rapidinho para conversar com vocês. Sejam bem-vindas. Já aproveitem, vamos enviar lá no aviãozinho, vocês podem compartilhar essa live com algum amigo, alguma amiga que vai precisar dessas informações. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre morfológico, tá? Então, quem tem dúvidas sobre morfológicos, tanto do morfológico do primeiro quanto morfológico do segundo, envie aqui para mim a sua dúvida, que eu vou responder para vocês. Oi, Elaine, amiga, um beijo para você, saudades. Olha, eu vou pedir para vocês enviarem lá na interrogação, tá? Porque para mim depois fica mais fácil para puxar aqui a pergunta, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui. Enquanto o pessoal está chegando, eu queria muito saber de onde é que vocês estão falando, tá? Se vocês puderem, escrevam para mim aqui de onde vocês falam, de onde vocês estão falando para que eu saiba. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o morfológico do primeiro e morfológico do segundo trimestre. Segunda você vem? Tá bom, tô te esperando. Vem sim. Sassá. Olá, Veriane. Obrigada, Priscila. Recife, Salvador, Bahia. Ceará. Campina Grande, Paraíba. Muito bem. São Paulo. Legal, legal. Já tinha um tempinho, né, gente, que eu não aparecia aqui pra gente fazer uma live. E aí hoje sobrou esse tempinho, eu falei, vamos aproveitar pra gente poder conversar um pouquinho com vocês. Copacabana, Rio de Janeiro, Sassá, Fortaleza. Vocês querem participar ao vivo? Tem gente me pedindo participação. Vamos ver, se der tempo eu chamo aqui uma para ter, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer, de repente a gente consegue fazer ao vivo. Ceará, Angra dos Reis. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar, né? Já deu tempo de entrar. Gente, olha só, por que eu resolvi fazer essa live? Porque hoje eu atendi uma paciente, ela veio fazer o morfológico do terceiro trimestre. Enfim, não existe morfológico do terceiro trimestre, tá? Então, vamos começar essa live deixando isso claro. Morfológico só existe no primeiro trimestre e depois no segundo trimestre, tá? Qual é a diferença dos morfológicos? Se eu fizer o morfológico do primeiro trimestre, eu estou isenta de fazer o do segundo trimestre? Ou, obrigatoriamente, eu preciso fazer o morfológico do primeiro trimestre e depois eu tenho que fazer o morfológico do segundo trimestre? Bom, essa também é uma dúvida muito frequente, tá? Se você fez o morfológico do primeiro trimestre, esse exame ele tem um objetivo específico do primeiro trimestre. Se você perdeu essa oportunidade de fazer o morfológico do primeiro trimestre, depois você não tem como mais fazer, tá? Porque aquele objetivo que era específico para aquela idade gestacional, a gente não consegue realizar ela nas demais idades, tá? Então, o morfológico de primeiro trimestre, quando que ele é feito? Ele é feito entre 12
a 13 semanas e 6 dias, tá? Ele tem um período bem curto, então é muito frequente das mães perderem esse exame, porque se a mãe não descobre bem no início e não consegue manter, saber, né, com certeza, a sua idade gestacional, para ela poder separar aquele período ali, para poder fazer o exame, ela pode acabar perdendo essa oportunidade de realizar talvez um dos exames mais importantes da gestação, tá? Então, o que a gente vai avaliar nesse exame, nesse morfológico do primeiro trimestre? Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, mas doutora, eu só fiz ATN, tem algum problema de ter feito só ATN e não ter feito o morfológico do primeiro trimestre? Bom, primeiro vamos aprender o que é TN, né? TN é a sigla que quer dizer translucência nucal, que é um acúmulo de líquido que a gente vai medir na nuca do bebê, tá? Esse acúmulo de líquido a gente precisa medir e ele vai variar de acordo com a idade gestacional do bebê. Então, bebês com 12 semanas, eles vão apresentar uma TN variável para aquela idade. Bebês com 13 semanas e 6 dias vão apresentar uma TN variável para aquela idade. E por que a gente vê isso? Porque os estudos mostram que bebês que apresentam alguma alteração cromossômica geralmente faz acúmulo de líquido nessa região da nuca, tá bom? Então, é o único exame, escrevam isso, translucência nucal é um dos marcadores do morfológico, é um dos passos dentro do morfológico. Se você faz ele sozinho, você só está fazendo uma parte do exame, tá? O morfológico é um exame mais completo. Mas é a única oportunidade, eu digo em termos de ultrassom, tá? É a única oportunidade de ultrassom que a gente pode suspeitar de uma síndrome genética, tá bom? Então, muito comum também de chegar no morfológico de segundo trimestre e os pais perguntarem: mas doutora, o meu bebê tem algum problema, alguma síndrome? Não é nesse momento do segundo trimestre que a gente vai suspeitar de alguma alteração genética, tá? Alguma alteração a nível de síndromes genéticas. Nessa fase que a gente vai suspeitar é lá no morfológico de primeiro trimestre. Então, vamos voltar lá. Lá no morfológico de primeiro trimestre, nós vamos avaliar a translucência nucal, que é essa medida que eu falei para vocês, onde se acumula o líquido. Nós vamos avaliar o osso nasal, nós vamos avaliar o ducto venoso do bebê e o morfológico a gente também vai avaliar algumas morfologias que já são possíveis de serem avaliadas nessa idade, tá? Então, a gente já vai conseguir avaliar os braços, as mãos, nós vamos avaliar a coluna. A gente já consegue ver, mesmo com um bebê pequenininho, né, que o máximo do exame do primeiro trimestre é um bebê de 8 centímetros. Mas a gente já vai conseguir perceber se tá tudo direitinho. Claro que o morfológico de segundo vai complementar. Mas no de primeiro, a morfologia a gente já consegue dar uma olhada como é que está essa morfologia do bebê lá no primeiro trimestre. No primeiro trimestre também, a gente consegue fazer a avaliação das artérias uterinas, tá? Essa avaliação das artérias uterinas, gente, é um combo, tá? Vocês precisam, essa live de hoje é para vocês saírem daqui sabendo os 2 exames que vocês precisam fazer no primeiro trimestre e os 2 exames que vocês precisam fazer no segundo trimestre, tá? Quais são os 2 do primeiro trimestre? Morfológico do primeiro trimestre, mais o rastreio da pré-eclâmpsia, que é a avaliação das artérias uterinas,
tá? Em alguns lugares, essa avaliação das artérias uterinas já está incluído dentro do morfológico de primeiro trimestre, mas você precisa perguntar, porque em alguns locais não, tá? Em alguns locais, principalmente locais que fazem a translucência nucal, somente a translucência nucal, mas conseguem avaliar também as artérias uterinas. Então, você precisa perguntar, mas vem cá, nesse exame vai ter uma avaliação das artérias uterinas? Não, não tem. Mas tem como ser feito à parte? Tem. Então, faça, tá? São 2 exames muito importantes. Tanto a morfológico do primeiro trimestre, onde nós iremos fazer o rastreio de síndromes genéticas. Então, qual é o objetivo do morfológico de primeiro trimestre? Rastrear síndromes genéticas, tá? É esse o momento. Se você perde esse momento de fazer o rastreio das síndromes genéticas, nenhum médico tem essa possibilidade de conseguir detectar, né, que tem algum marcador lá para frente, porque o estudo foi feito dentro daquele período de 12 a 13 semanas e 6 dias, tá bom? Rastreio da pré-eclâmpsia, que é feito no mesmo momento. Vocês vão marcar essas 2. Vou deixar salva, pode ficar tranquilo que eu vou salvar. Vocês vão marcar essas 2 ultras para o mesmo dia, morfológico do primeiro trimestre, para rastrear síndromes genéticas, mais o Doppler das artérias uterinas para fazer o rastreio da pré-eclâmpsia. Por quê, gente? Eu sempre estou falando aqui da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia não escolhe pessoas. Olha, eu vou escolher. Todas as gestantes precisam fazer. Não é somente a gestante que já tem uma pressão alta, não é aquela que já tem uma diabetes gestacional, não é somente aquela que tem uma doença autoimune, não é somente aquela que a gente já tem alguma comorbidade. Não, todas as gestantes têm que fazer, porque você não tem, ninguém veio com um manual de instrução dizendo, olha, você precisa fazer essa, porque você pode lá na frente apresentar um alto risco. Se você não faz o rastreio da pré-eclâmpsia, você perde a oportunidade de tratar. E quando você perde a oportunidade de tratar, você simplesmente deixa de aproveitar 80%, né? Porque quando você trata, quando você faz a profilaxia, que precisa ser feita no início, assim que você detecta, você foi lá, fez o rastreio da pré-eclâmpsia. O rastreio da pré-eclâmpsia deu alto risco. Você fez com 12 semanas, né? Você vai levar esse exame para o seu médico. O médico vai entrar com uma profilaxia da pré-eclâmpsia com 12 semanas. Não pode passar para começar a fazer o uso depois de 16. Tem que ser nesse período aí, antes da 16ª semana. Mas o ideal é fazer assim que descobre, né? Por quê? Porque você vai diminuir muito o risco de gravidade, né? A incidência, ela diminui muito e a gravidade da doença também diminui bastante. Então, esses 2 exames são exames, assim, queridinhos, né? Exames que toda gestante precisa fazer. Ah, mas o meu médico não passou. Siga da onde você está em diante. Não tem como a gente voltar atrás. Esses exames a gente só faz com essa idade específica, tá bom? Então, ficou claro, né? Entre 12 a 13 semanas e 6 dias, vocês precisam fazer esses 2 exames. Ah, o meu médico não passou. Conversa com seu médico. Gente, vocês precisam conversar com o médico de vocês. O que eu mais recebo... Eu tô aqui, mas eu tô procurando... Ah, achei. O que eu mais recebo de mensagem é: o meu médico não passou. Conversa com o seu médico. Solicita esse exame, fala da importância, fala que vocês estão estudando, tá? Uma mãe bem informada, a informação pode levar vocês, né, a evitarem tantas coisas. Então, converse com o seu médico, que eu acho que o diálogo é a melhor, né? A melhor forma de vocês se entenderem a respeito de tudo.
Bom, passamos dessa fase do primeiro trimestre, vamos para o morfológico do segundo trimestre. Quando é feito o morfológico do segundo trimestre? O morfológico do segundo trimestre é feito entre 21 a 24 semanas e 6 dias. Existem alguns serviços que fazem com menos, com 20 semanas. Mas assim, eu particularmente gosto de fazer entre 22 e 23 semanas. Eu gosto de fazer porque eu acho que é uma idade que a gente consegue avaliar melhor sistema nervoso central, a gente consegue avaliar melhor todas as estruturas do bebê, tá bom? E para que serve esse exame? Para que serve esse morfológico do segundo trimestre? Se no primeiro trimestre nós fizemos com o objetivo de rastrear síndromes genéticas, tá? No primeiro foi para rastrear síndromes genéticas e também para rastrear pré-eclâmpsia. No segundo, nós vamos avaliar malformações fetais, que é diferente. Malformações fetais. Se o bebê tem uma fenda labial, nós vamos avaliar. Se o bebê tem uma malformação no rosto, nós vamos avaliar. Se o bebê tem uma malformação no cérebro, né, na formação cerebral, se o bebê tem uma malformação na coluna, é muito importante esse exame. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente existem serviços que fazem cirurgia na coluna do bebê dentro da barriga da mãe. Então, assim, a medicina fetal vem avançando muito, né? E a informação vem, né, a uma velocidade muito grande. E vocês estão aí, né? Do outro lado, você vê que tem muitas pessoas aqui me assistindo do Nordeste, então a gente consegue levar essa informação para todos os lugares possíveis. Então, basta o quê? Basta vocês sentarem e solicitarem. Conversem com o médico de vocês. Mas o meu médico falou que não é preciso. É preciso sim. É preciso sim. É preciso por quê? Porque se for detectado alguma alteração cardíaca, alguma alteração na coluna, alterações como hérnia diafragmática, que também é possível fazer uma cirurgia ainda com o bebê dentro da barriga, como é que você vai saber se você não fizer? Me diz. Não tem como a gente saber se a gente não acompanha o bebê, se a gente não faz a ultrassonografia específica para cada trimestre, a gente não tem como saber se o bebê tem ou não tem certa patologia. A gente não tem como encaminhar aquela paciente para um serviço que consegue atender melhor a essa paciente, porque a paciente está sem diagnóstico. Então, esse aviso para vocês é para vocês poderem ter uma noção da dimensão também da responsabilidade de vocês, tá bom? Voltando lá no morfológico. O morfológico de segundo trimestre é feito entre 21 a 24 semanas e 6 dias. Qual o objetivo desse exame? Fazer o rastreio de malformações fetais, né? Então, a gente vai avaliar o bebê todo. Vamos avaliar a cabeça, o rosto, o pescoço, a coluna, a barriga, os membros. Vamos avaliar o tórax, né? O abdômen, ver se todos os órgãos estão presentes lá, se estão direitinhos, né? É um exame que não dá para ser feito em 10 minutos. É um exame que demora um pouquinho, porque a gente precisa. E nem sempre o bebê vai colaborar, né? Existem aqueles exames que a gente pode demorar até um pouquinho mais. Porque às vezes o bebê está numa posição que não está dando para ver muito bem a coluna, né? Então é muito comum aqui no consultório, vai dar uma passeada, vai comer alguma coisinha, né? Para o neném tentar mudar a posição. Então não é porque não está conseguindo fazer, não é porque o médico é inexperiente, não. É muito pelo contrário. Porque como não está conseguindo ser feito por conta da posição, nós vamos tentar uma outra posição, vamos tentar estimular o neném para o neném mudar essa posição para que a gente consiga ver melhor o que a gente quer ver, tá bom?
E para finalizar, tá? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o morfológico de primeiro e o morfológico de segundo, sendo que cada um vem com o exame a tiracolo. Então, quando vocês realizarem o morfológico de primeiro, vocês precisam fazer junto o rastreio da pré-eclâmpsia. Ele é junto, no mesmo dia, não deixem de fazer esse exame. Quando vocês forem realizar o morfológico de segundo, não deixem de fazer o rastreio do parto prematuro, tá? E o que é esse rastreio do parto prematuro? Escrevam, tá? Escrevam esse exame, que esse exame salva vidas também. Assim como o da pré-eclâmpsia, esse exame também salva vidas. Por quê? A gente precisa fazer esse exame no mesmo período do morfológico de segundo trimestre, porque a gente precisa medir o colo do útero, tá? O colo do útero, quando ele está abaixo de 2,5 centímetros, ele é considerado curto. E o que quer dizer isso, considerado curto? Conforme a gestação vai evoluindo, o útero vai crescendo, aquele peso ali em cima do colo do útero curto favorece a abertura. Então, às vezes o bebê tá super bem, tá super saudável, é um bebê super ativo, saudável, a gestação tá indo super maravilhosamente bem. E aí a mãe acaba entrando em trabalho de parto porque não mediu o colo e não deu tempo de fazer nada. Entenderam? Entenderam a gravidade do problema? Então, assim, é um exame que salva vidas? É. Porque, poxa, o neném tava lá super bem, o neném tava super saudável e o colo foi afunilando, foi afinando, foi abrindo e quando viu, entrou em trabalho de parto. Existe uma data específica para fazer? Existe, no morfológico de segundo trimestre. Mas mulheres que já tiveram perdas, tá? E que não sabem o motivo dessa perda, precisam começar a fazer esse rastreio da prematuridade lá junto com o morfológico do primeiro trimestre. Tá bom, gente? Então, entenderam? Então, ó, não existe morfológico do terceiro trimestre, ok? Só existe do primeiro e do segundo. No primeiro trimestre, o que nós vamos avaliar? Vamos vamos fazer o rastreio de síndromes genéticas. No segundo trimestre, nós vamos fazer o rastreio de malformações, tá? No primeiro trimestre, o que eu tenho que fazer junto? O rastreio da pré-eclâmpsia. Você precisa fazer, porque se você tiver alto risco, tá tudo bem, é só tratar. E fica tudo bem, tá? No segundo trimestre, o que eu preciso fazer junto? O rastreio do parto prematuro, tá? Então, gravem esses exames, eles são muito importantes. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu voltar aqui, porque lá em cima me fizeram... Quais ultrassom fazer no terceiro trimestre? Bom, vou começar a responder aqui, mas depois eu vou fazer uma live específica para isso, tá? No terceiro trimestre é onde o bebê vai crescer bastante, é onde ele vai ganhar muito peso, tá bom? Então, se você é uma gestante de baixo risco, ou seja, uma gestante que não apresentou problema nenhum durante a gestação, você pode sim acompanhar com uma obstétrica normal, mas lembrando que é o momento de fazer o Doppler obstétrico, tá bom? O Doppler obstétrico é aquele exame que eu sempre tô falando dele aqui, que você vai avaliar a vitalidade do bebê, vai avaliar se o bebê tá recebendo oxigênio, se tá chegando nutrientes pro bebê, né? Se a placenta tá funcionando bem. Então, se você ainda não fez o Doppler obstétrico, é um bom momento para fazer, tá bom? E lembrando, gente, terceiro trimestre, não dá para você fazer um exame, ó, eu recebo algumas pacientes que são assim, faz o exame do morfológico do segundo trimestre e aí depois só vem fazer o exame com 35 semanas.
Não dá para ser assim, tá? Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Bebê precisa ser acompanhado mensalmente. Você precisa saber quanto que o teu bebê está ganhando de peso, se ele está atingindo o potencial de crescimento dele a cada mês. Porque se você some e deixa para fazer uma ultra 2 meses depois e o seu bebê entra numa restrição de crescimento, a gente não sabe em que momento que isso começou, né? Então, percam esse medo. Ultrassom não faz mal para o bebê. Vocês podem fazer ultrassonografia e acompanhe o bebê de vocês. Se tiver tudo bem, tudo bem. Ó, meu médico já entrou com AS sem fazer o exame de rastreio. Ele me falou, como a minha pressão já estava alta, não precisava. Alguns médicos costumam fazer isso, tá? Mas lembrando que o protocolo para iniciar com a AS sem fazer o rastreio, somente as mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia anteriormente, tá? As mulheres com hipertensão gestacional, ou seja, aquelas que já apresentam uma pressão antes de engravidar, precisam também fazer o rastreio, tá bom? Mas não tá errado não, recebo muitas mulheres que estão fazendo e isso, gente, salva vidas, tá? Depois do morfológico do segundo trimestre, quais as outras ultras? Eu sempre falo sobre o ecocardiograma fetal. Fez o morfológico do segundo trimestre com 22 semanas, já agenda o ecocardiograma, que é o exame do coração do bebê, para fazer lá com 24, 25 semanas. Ah, mas o meu médico não passou. Não vai nessa linha, tá? Não vai nessa linha. Por quê? Muitos problemas cardíacos são detectados no ecocardiograma fetal e lá no morfológico não apresentaram nada. Por que isso acontece? Porque lá no ecocardiograma fetal, ele é feito com um profissional habilitado para fazer aquele tipo de exame, tá? Muitos são cardiopediatras, outros são fetólogos, mas especificamente para aquele exame ali, tá bom? Então, não entrem nessa linha. Conheçam o coração do bebê de vocês. Por quê? Porque se você detecta alguma cardiopatia congênita, você consegue ter um serviço, né? O seu médico vai te orientar e você vai passar a acompanhar a sua gestação, né? Sabendo que no final da gestação vai ter uma equipe multidisciplinar, com médico, enfermeiro, tudo sabendo o que seu bebê precisa para poder te receber. Então é diferente a recepção de um bebê que a gente já sabe que tem uma cardiopatia congênita no parto e um bebê que a gente não sabe, tá bom? Então façam. E ela me perguntou quais outros, né? Então esse é o principal, tá? Fez o morfológico do segundo trimestre, faça o ecocardiograma logo depois. E aí depois você vai fazer o Doppler e aí eu vou falando com vocês mais pra frente. Ó, eu queria muito saber qual o período que eu faço o eco fetal. Sou de Porto Velho, Rondônia. Um beijo para você, Selma. Olha só, ecocardiograma fetal se faz entre 24 e 28 semanas, tá? Procurem fazer nesse período, que é o melhor período para ser avaliado o coração. Ah, mas eu não posso fazer com 30? Passou o tempo, eu não posso fazer com 30? Entre em contato com a clínica que vocês querem marcar, né, que estão pensando em fazer, para saber se o profissional atende quando passa do período, tá? Mas é feito sim, inclusive é feito até precocemente, quando lá no primeiro trimestre, quando já se suspeita de alguma coisa e você quer ver um pouquinho antes, você consegue fazer lá para 18 semanas, 20 semanas, depende do profissional que vai te atender, tá bom? Morfológico de primeiro trimestre. Com quanto tempo? O que sai mostra... Eu não entendi muito bem, Sassá. Você quer saber o que a gente detecta no morfológico? Eu falei, ó,
morfológico de primeiro trimestre. A gente vai avaliar a morfologia básica que a gente já é possível de ver e vamos avaliar também os marcadores que a gente vai avaliar para ver se tem alguma suspeita de alguma síndrome genética, tá bom? Então, esse é o morfológico de primeiro trimestre. Olha, o Guimarães, ela perguntou, com quanto tempo de gestação pode identificar a microcefalia? Olha, logo no início é mais difícil, tá? Lá com 12 semanas a gente não consegue detectar, mas quando chegar lá no morfológico de segundo trimestre, a circunferência cefálica, ela precisa ser proporcional à idade gestacional que o bebê tem, tá bom? Então, quando ela tem um percentil abaixo do percentil 3, aí a gente já tem que ficar um pouquinho, a gente já tem que suspeitar que possa existir, tá bem? Tem que deixar o bebê crescer um pouquinho, não dá para ser diagnosticado tão precocemente, não. Pessoa com ovário reduzido tem dificuldade para engravidar? Então, depende, né? Na verdade, a gente precisa fazer aquela contagem dos folículos lá para investigar direitinho, tá bom? Bom, gente, foi respondido as perguntas? Alguém com mais perguntas aqui? Entenderam direitinho sobre essa questão do morfológico? Eu fiz os 2 no primeiro trimestre com você, não deu nada, graças a Deus. Ah, um beijo, Caroline. Fiz com 12 semanas e deu alto índice para pré-eclâmpsia. Estou sendo tratada com AS, cálcio. É isso mesmo, tá, ô Guimarães? Tá certíssimo o seu tratamento, tá bom? Mantenha esse tratamento, que os riscos diminuem muito, gente. Diminui demais. Eu tenho pressão alta e preciso tirar o bebê? Não entendi sua pergunta, Esther. Você é uma profissional maravilhosa, que pena não te conheci antes. Ah, um beijo, Jailma. Obrigada. Doutora, 34 semanas e 3 dias. Meu bebê está... Gente, eu não tenho como responder isso para vocês. Isso é uma tabela. Eu não gravo todos os números assim na minha cabeça, tá? Para eu saber se o neném tá bem, se não tá, vocês precisam me dar o percentil do seu bebê. Tá bom? Se vocês quiserem, eu coloco a tabela aqui do percentil para a galera que... Alguns serviços não colocam o percentil no laudo, mas aí vocês têm como detectar na tabela. Doutora, tenho pressão alta, se no caso está controlado, você acha que eu deveria tomar AS tamponado? Então, Suiane, eu não posso te receitar o AS por aqui, tá? Mas só pelo fato de você ter uma pressão alta, a gente já sabe que você precisa fazer um pré-natal de alto risco. Tá bom? Precisa passar pelo cardiologista, fazer um pré-natal de alto risco, ficar monitorando a sua pressão, tá? E de preferência fazendo o Doppler, tá bom? Para controlar o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê. Meu médico não me deu e não está nem aí. Não te deu o quê? O AS? Mas, então, é complicado, né? É bem complicado essas questões, porque... É o que eu falo, a informação tá aí, a internet, gente, o digital tá aí aberto para vocês, a informação tá aí para todo mundo, tá bom? Então, vocês têm que reunir essas ferramentas, essas informações e dialogar com o médico de vocês. Olha só, vocês precisam conversar, o diálogo é o melhor caminho, tá bom? Sou diabética, estou com 31 semanas e glicemia alterada. E umas contrações com o risco de ganhar bebê antes. Gente, olha só. Ganhar o bebê antes, só Deus sabe, né? A gente não tem como saber. Mas diabetes descontrolada aumenta o risco de pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, se você ainda não fez, Rosilane,
Se você está com 31 semanas e ainda não fez um Doppler, é um bom momento de você fazer, tá bom? Faz o Doppler, monitora a sua pressão e fica sempre em contato com o seu médico, tá bom? É o melhor que você tem a fazer agora nesse momento. Te digo, estou tão feliz por isso. Minha próxima gestação estarei muito bem informada. Agradeço a Deus por você existir. Obrigada, Jailma. Sim, eu fiz. Doutora, sou bariátrica. Preciso fazer algum exame específico a respeito? Então, isso aqui é outra live. Eu vou preparar uma live de suplementação para vocês, tá? Mas é outra questão. Doutora, eu tô com 16 semanas. Posso fazer a morfológica? Não, não pode, tá? Você precisa aguardar essa ansiedade. Gente, entenda uma coisa. Morfológico, ele tem uma data certa para fazer, porque é naquela data certa que eu consigo ver melhor o coração, que eu consigo ver melhor a cabeça, que eu consigo ver melhor as pernas, os braços, o rosto. Então, por que eu vou fazer antes? Se o bebê vai estar menorzinho e eu vou ter muito mais dificuldade para ver, né? Então, faça o exame no tempo certo que ele precisa ser feito. Se ele está pedindo para fazer no tal período, faça, tá? Seja organizada. Começa a se organizar, pega a agenda, saiba a sua idade gestacional e marque lá as principais ultras para você não perder, tá bom? E não fica naquela ansiedade. Você quer fazer uma ultra antes do morfológico? Faça uma obstétrica. Vai lá, marque uma obstétrica para você poder saber quanto que seu bebê tá pesando, né? Para você poder acompanhar o peso, acompanhar o desenvolvimento. E aí você vai acalmar esse teu coração e vai esperar o tempo certinho para fazer o morfológico. A partir de quantas semanas deve-se fazer o Doppler do terceiro trimestre? Não tem uma data específica, tá? Então, a partir de 28 semanas você já pode fazer. Doutora, eu fiz 21 semanas, mas olha, Mari Caroline, não tem uma data específica, mas se você puder fazer antes é melhor. Por quê? Se você faz com 28 semanas, esse Doppler já deu alterado com 28 semanas, dependendo da alteração, às vezes você precisa repetir com 15 dias, às vezes você precisa repetir com 1 mês, entendeu? E às vezes você precisa repetir até antes. Então, quanto antes você realizar, é melhor, porque aí você sabe qual vai ser o próximo passo, tá? Porque tudo tem a ver com o resultado desse exame que você vai fazer. Fiz com 21 semanas, colo 29. Coloquei pessário no mesmo dia. Oi? Tá, tô indo. Vou só responder então o Jefferson pra gente poder terminar. E aí, as outras perguntas eu vou responder no direct, tá bom? Então, olha só, gente, ó. Doutora, fiz... provavelmente ela fez o rastreio do parto prematuro, né? E aí, deu que tava com sinais de afunilamento. E ela foi lá e colocou o pessário no mesmo dia. O que é o pessário? Pessário é tipo um anel de silicone, né? Que envolve o colo do útero. Então, se o colo do útero tá abrindo, ele vai lá e fecha, né? Fecha mesmo. Ele vai lá e fecha o colo do útero. Para quê? Para que o bebê não saia, né? E aí, a gestação evolui até o fim, gente. Então, vocês entendem como que é importante fazer o rastreio do parto prematuro? Olha como é que... se você não faz... Você não sabe que precisa, você não vai colocar o pessário, você não vai fazer a cerclagem, você não vai usar a medicação que tem que usar, que é a progesterona, e você vai achar que tá tudo bem e do nada acontece, né? Então, a informação é importante por conta disso, tá bom? Gente, eu vou precisar encerrar, mas... Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo por terem ficado aqui comigo. Eu entrei bem rapidinho para poder informar para vocês, porque não existe morfológico do terceiro trimestre, tá bem? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir.
e vou ver se eu faço mais durante a semana, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.